agradável para si e que a sua relação com a natureza seja favorável, não é? Hoje trouxemos um assunto, um tema que é de tamanha relevância nessa senda de histórias que a gente vai contando desse resgate da africanidade, desse trabalho que a gente vai mostrar, da desconstrução, não é? Da ideia ocidental de que a África não constitui um pensamento filosófico, não tem o poder racional de que nos coloca o ser africano na condição animal e na condição de seres não racionais, não é? Então é preciso que a gente desconstrua esta ideia e possamos nos remeter antes das grandes colonizações, antes dessa repartição, de repartirem o continente e da sua grande exploração, não é? E estamos nesse vídeo de hoje, vamos falar um pouco dessa diferença que às vezes confunde as pessoas entre um curandeiro do quimbandeiro, essa diferença, porque o Ocidente coloca tudo numa única panela, numa única bacia e mistura tudo e considera como algo de conhecimento empírico, de conhecimentos sem comprovação científica, de conhecimento que está além da capacidade e da razão, né? E quando isso acontece, quando não está, porque o pensamento ocidental é fundamentado, né, na razão, o pensamento, a razão única. E quando elementos que não estão a essa capacidade de compreensão, evidentemente, vai para o exótico, para o esoterismo, vai para o cultismo, vai para isso. E quando você mistura todo o trabalho, né, e é uma intenção, de alguma maneira, propositada ou não é essa a questão, mas de alguma maneira colocando tanto os curandeiros quanto os quimbandas na mesma panela, na mesma bacia, na mesma salame e jogarem de lado, isso coloca exatamente naquela posição que a gente está procurando nos tirar. A capacidade de intelectual, a capacidade do raciocínio, a capacidade de produzir filosofia, de produzir conhecimento em África, né, antes da civilização ocidental, não é? Quer dizer, antes ou depois da civilização ocidental, aí sim começamos a ser capacitados a ter o conhecimento e a possibilidade de produzir conhecimento, não é? E nós estamos a mostrar, vamos procurar desmistificar isso, né? Mostrando que não, de que sim, já havia um conhecimento antes dessas colonizações, já se produzia conhecimento, não é? Vamos perceber que a oralidade é uma coisa muito presente na cultura africana, e isso, por conta desse olhar sempre baseado na razão ocidental, de que teria que, se calhar, tem que estar apontado, tem que estar contratado, tem que estar aquilo, não se consegue entender muito das coisas. Mas, da mesma maneira que muito conhecimento veio sempre buscando da África, aquela mesma história que já falei em outro vídeo, de que a África, não é um corpo inerte, que é um pensamento, que é uma frase tirada de um poema de um poeta africano, né, Agostinho Neto, que a África é um corpo inerte onde cada abutre vem retirar o seu pedaço.
também não é diferente neste caso, né? Muito da medicina que se pratica no Ocidente tem uma grande contribuição, mas uma enorme contribuição mesmo, do conhecimento científico africano. Não é? Tem uma grande contribuição. Mas quando você junta o conhecimento, ou coloca o quimbanda, o curandeiro na mesma bacia, mistura, coloca todo no folclore, no esoterismo, e atira para o lado como exótico, tira exatamente aquilo que é o conhecimento, que é a pesquisa, que é o desenvolvimento do conhecimento e da filosofia africana. Queria dizer que há uma diferença, e aliás, e vamos explicar isso também um pouquinho, se calhar, se assim for permitido e houver tempo para isso, que também nós enquanto afrodescendentes, né, na diáspora, isso o Brasil fundamentalmente, aí Cuba, esses países também, acabaram adotando, mas é compreensível, não é? Naquilo que vamos dizer aqui, é compreensível pelo fato de que eles saem de África, das suas terras, vão para um país distante, que evidentemente precisam concentrar as atividades. Vamos lá começar a destrinchar isso e aí começar a perceber do que estamos aqui a falar. Vamos lá. Quando nós falamos de curandeiro, estamos a falar exatamente aquilo que nós diríamos para o Ocidente, a medicina, não é? Que lida com a anatomia, com o corpo. Curandeiro. Ele engloba para nós cá, desde o pesquisador, que vai pesquisar nos laboratórios, os técnicos que vai a substância que contém nas plantas, ou em qualquer lugar que ele vá fazer a pesquisa, mas fundamentalmente nas plantas, vai encontrar substância de cura. Vai encontrar dentro desse mesmo curandeiro o médico que vai aplicar ao paciente. Vamos encontrar todas as atividades ligadas à medicina legal no Ocidente, está incorporada na atividade do curandeiro. É um médico para o Ocidente. Quando nós falamos da figura do curandeiro, temos que olhar para um médico. Só que este médico possui outras valências, muito por conta da passagem do desenvolvimento da atividade ao longo do tempo, porque é hereditário, vai passando de gerações, vai passando o conhecimento de gerações, que vem outros grupos, outras pessoas completando, mas de alguma maneira vai dando a sequência desta atividade. Ok. Quando nós olhamos para um laboratório que vai fazer toda a medicação, os comprimidos, todas aquelas pesquisas, não é? Baseada na tecnologia, na técnica de conhecimento ocidental, nós vamos olhar, vamos ver a mesma pessoa aqui que vai na floresta pegar uma folha,
fazer uma composição para curar uma ferida de um bravo guerreiro, de um caçador que teve uma ferida que se machucou, se aleijou lutando com os ocidentes, começou lutando com os animais, não é? Lutou com o elefante, com o leão, não é? Que na verdade pode estar a guerrear com outro grupo, com outro adversário, mas de alguma maneira que precisa teve uma luxação, que precisa de algum tratamento. Tu não pode achar que as pessoas se aleijavam, se magoavam, se cortavam, ficavam doentes e se curavam por si só. Ou tudo tinha que bater o batuque para se resolver. Então, pode que com o advento justamente do capitalismo, do ocidentalismo, pode-se encontrar agora charlatões, pessoas que dizem ser curandeiros, que misturam tudo na mesma salema também, que tudo, mas em princípio da atividade normativa, legal do funcionamento dos grupos, das sociedades, esta é uma atividade específica. Que ela também, ao longo, da mesma maneira que no Ocidente você, né, tem as dosagens, né, lá nos comprimidos, 25 miligramas, toda aquela técnica, ela é possível também. Por isso tem que ser um especialista. Da mesma maneira também tem havido tragédias quando você dosa demais, tem uma intoxicação, acaba tendo problema. A mesma coisa também. Por isso que tem que ser alguém que tenha experiência, acompanhamento do desenvolvimento das sociedades para medicar. Suponhamos que está em voga agora, em moda, né? Todo mundo vai ver hoje. Antes era natureba, agora estão outros nomes ali. Tem os nomes veganos, né? Mas de alguma maneira, essa pessoa que vai medicar, vai fazer medicina, vai dizer: olha, aspirina é para dor de cabeça. A pessoa que vai ouvir vai pegar a aspirina, também vai começar a tomar. Vai melhorar. Mas o outro determinado medicamento é para tal efeito. Vai acabar tomando e pode passar mal. Por quê? Não é só tomar o medicamento. É preciso que haja uma prescrição médica. Não é isso? Não é isso que funciona no Ocidente? É necessário que haja uma prescrição médica. Alguém que tenha conhecimento do organismo humano, que veja o peso, que veja a idade, a sua alimentação, as atividades que ele faz, para definir qual é a dosagem, qual é o medicamento e quanto tempo vai fazer aquela medicação. Mas tudo muito baseado em quê? Em experiências ou dele, que grande parte dos médicos nós sabemos, por isso que se faz em residência, aprende a atividade em si, não é na teoria, na sala de aula. Lá lhe dá os conhecimentos técnicos, mas o dia a dia é que vai lhe ensinar a fazer a medicina. É que vai lhe ensinar a fazer o jornalismo, não é isso? É o dia a dia. Quanto mais tempo tu tiver na atividade, mais experiências tem, porque é uma repetição. A dor de cabeça que veio hoje, o comportamento de a repetição, o médico repete as atividades. O comportamento que teve com esse, o mesmo comportamento que vem com aquele. Por isso, quando vem algo novo, ele demora a perceber o que está errado, até ele entender que é alguma patologia nova. Por isso, o paciente tem que ir até o médico. Da mesma maneira, o curandeiro, ele conhece ao longo desse tempo, desde tempos e milhares de anos,
como queira perceber, mas estamos a falar muito antes da era colonial, das colonizações. Ele vai ter o conhecimento qual é a composição das plantas e que sejam benéficas para o organismo humano. E qual a dosagem? Porque só dizer, olha, vai pegar aquela planta, pega um pouco do cura tudo, vai, faz isso e toma que melhora. Posso ir lá e fazer aquilo e tomar e não tiver problema. Mas há medicamentos, há composições, todas elas, se tu não compôs aquilo, faz bem. E se tu tomares, vai te fazer mal. Porque é muito forte. É preciso que venha, tem que ter alguém que conheça as plantas e as dosagens. Está alguém com verme, está alguém com dor de barriga, o médico sabe o que tem que ser feito, o curandeiro sabe também o que tem que ser feito. Olha, fui na caça, me morderam na cobra. Ele sabe o que tem que fazer. Quanto tempo aconteceu? Puxou o veneno, como é que foi? Ela sabe qual é a erva específica que vai te fazer, qual é o que tem que ser feito. Se é para mastigar, se é para comer, se é para introduzir no reto, o que tem que ser feito para contrapor aquele acontecido, aquele sucedido, aquela mordida. Como também pode ocorrer, tu tens uma patologia e ele simplesmente vai pegar uma cobra e morde ele ali. Porque o veneno da cobra vai contrapor ao outro veneno. Mas como é que vai te chamar de me morder na cobra se cobra faz mal? Naquele momento, para a patologia que tu apresentou, para a intoxicação que tu tens, tem que ser um outro tóxico para poder melhorar. Mas como é que ele vai saber disso? Exatamente a repetição ao longo de anos. E a repetição é que ele vai passando e sempre de forma oral, vai se passando para as pessoas. Esta é a atividade do curandeiro. E faz parte dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, é a atividade dessas pessoas que estão ali. É o farmacêutico. Não é? Está com algum problema, vai no farmacêutico. Está com dor, vai no médico. Ele é o médico, é o farmacêutico, é o laboratório, é o centro de pesquisa. Foi à caça, comeu uma fruta, veio a passar mal, mas o que se passa? Não, o que você andou a comer? Não comemos normalmente, não há problema, súbito, mas foi. A tua lavra, mudaste de lavra? Não, mudaste de comida, as folhas são as mesmas. Não pode, o que se passa? Como é que anda a fazer na casa? Não devo levar normalmente, levo minhas comidas, ando a fazer assim? Não pode. E como estás a passar mal assim? O que se passou? Vamos na tua casa. Vão investigar, vão olhar. O que se passa? E numa investigação mais minuciosa, vão perceber que ele comeu. Não, quando eu fui, aconteceu assim, fui lá, comi a tal coisa. Se calhar que. Comeste? Então você não comeu todos os dias aquilo, não, vai buscar aquilo aí, traz aqui para nós ver. Ele vai trazer a fruta e o homem vai ver. Vai ver a acidez, vai ver todo aquele conhecimento técnico que só ele sabe. Se conseguir salvá-lo, ok. Se não conseguir salvá-lo, mas ele tem o conhecimento que esta fruta aqui é um perigo. E que tudo que eu fiz, todo o meu conhecimento técnico, não foi capaz de salvá-lo. Então significa que eu preciso de algo novo para ajudar essa pessoa. Então o que eu tenho que dizer? Reúne toda a comunidade, reúne as lideranças e vai falar, olha, tem uma coisa assim, 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 não come aquilo ali.
Até que nós vamos saber qual é o efeito ou desse produto no ser humano e como podemos transformá-lo em benéfico para nós ou de fato nunca se consumir. Por isso que ao longo do tempo em África tem muita coisa que não se comia, mas ao longo do tempo também começou-se a comer, porque foi buscando benesses, outras formas de fazer com que aquele seja útil, ou mesmo nunca se utilizar, que são extremamente tóxicos. Mas antes de nós darmos sequência no que nós estamos aqui a falar, é preciso que nós falamos do outro, a diferença, não é para que não ficamos sempre no curandeiro, mas fica bem patente que estamos a falar de alguém com conhecimento da anatomia humana. É alguém que estuda o comportamento social, as atividades sociais do homem, portanto, e qual a medicação para aquela enfermidade. Agora, o que tem que se confundido este ser, que hoje até lá já está dado como natoterapia, tentando trazer para os dentes esse tratamento, não sei, é a atividade do quimbandeiro. A atividade do quimbandeiro é diferente da atividade do curandeiro. O quimbandeiro é que sim faz o uso da atividade esotérica, que além da razão, que é a atividade do curandeiro, ele vai colocar elementos que ultrapassam a compreensão humana, a compreensão simples da razão, que vai trabalhar exatamente diferente da anatomia, não é? Que o do curandeiro. O quimbandeiro vai tratar da questão espiritual, das contradições, dos problemas da alma humana e todos os conflitos que o indivíduo tem com a sua sociedade ou com a sua ancestralidade. Então, é diferente do curandeiro em relação à sua atividade, o quimbandeiro. Este quimbandeiro, quando atravessa a África, que eu dizia antes, vai lá para os Caribes, para o Brasil, como não nos lugares que vão trabalhar numa plantação de café, numa plantação de algodão, de cana-de-açúcar, de todas aquelas coisas, né? Umas minas, não lhe possibilita ter todos os elementos que lhe sejam favoráveis para o seu tratamento. Então, centralizam em lugares que fazem as celebrações, porque a alegria faz parte dos nossos cultos, não é? Porque nós cultuar a alegria, o tambor, os transes, não é? Esses encontros vão gerar os centros em sua volta, até que elas se tornam mesmo o centro. Da Umbanda, Quimbanda. Curandeiro. Percebe a diferença? Portanto, esses centros, depois vamos ter os candomblés, Umbanda, essas coisas todas, mas é isto.
esses centros vão obrigatoriamente agregar todos. Se nós temos toda essa pluralidade na nossa africanidade, na nossa filosofia, na forma, é uma pluralidade, há uma série de deuses, não é? Aí você vai encontrar aqueles que são os orixás, não sei o quê, aqueles nomes todos que a gente conhece, que a gente reverencia, que são sempre voltados aos nossos antepassados. Vamos colocar todos eles no seu sítio, onde a gente pode representá-los. E a figura do curandeiro também é acoplado dentro desse mesmo cenário. E aí ela vai confundir, porque a mesma pessoa tem faz todas essas atividades, mas não quer dizer que é a mesmíssima coisa, não. Faz-se e é possível fazer todas as atividades, mas são atividades diferentes. Atividade do Quimbanda, tu estás aí com um problema psíquico, tu vais para uma batalha, não é? Vais para uma batalha, ou vai para uma caçada, não ficamos em batalha, vais para uma caçada, e essa caçada não é bem sucedida, ou até bem sucedida, como quer olhar, mas de alguma maneira a ação ali perpetrada cria um trauma, algum grupo de ordem psíquica que pode estar ligado na interpretação a um desrespeito a um ancestral ou qualquer que seja a situação. Vamos recorrer ao curandeiro. Ou de antemão já vamos a perceber que não é uma questão de curandeiro, mas sim uma questão de ordem espiritual. É uma questão da alma. Então vamos diretamente a uma pessoa, a uma entidade específica para curá-lo. Então vamos ao quimbandeiro, é que vai fazer todo um ritual para pedir desculpas aos antepassados, vai ter que fazer um ritual de oferenda com alimentos específicos para que as energias que mandam daqueles alimentos possam alimentar e influenciar a esses antepassados para que nos perdoem. Ou vamos fazer algum ritual de folhas, não é? Que possa fazer com que aquela pessoa retorne ao seu estado psíquico normal. Não é tudo a questão psíquica, né? Mas seja lá qual for a situação, eu estou a especificar aqui nesse caso por conta do trauma que a pessoa teve nessa caçada, né? A vez que ela se machucou. Ele é um grande caçador, não é? Mudar um pouquinho para perceber melhor. É um grande caçador, mas de repente teve um leão que lhe complicou a vida e não quer mais caçar. Já não, de repente ele não vai mais para caça, se sente, viu a morte de perto, teve um choque. O que acha? É uma questão médica? Ele vai ter que ir no curandeiro ou vai ter que ir no quimbandeiro? Ele tem que ir no quimbandeiro para poder buscar a normalidade desse indivíduo. Então, se ele é um grande caçador, é alguém que traz a carne para a comunidade, é alguém que está aqui, e os caçadores em África são respeitadíssimos, não é? É o Justin Bieber, celebridades, né? Que caça carne, né? É um valente. Não é fácil encarar um animal selvagem, né? De repente ela não quer ir. Então precisa ir a essas entidades para que o tragam a normalidade. Como eu podia dizer, por exemplo, a pessoa está sempre a dormir, uma série de insônias, um monte de pesadelos, um monte de coisas.
é uma questão de ordem espiritual, uma questão de ordem esotérica, que precisa ser retirado. Andou a chutar, andou aí a brincar com coisas que não deve, andou aí a destratar os mais velhos, andou a destratar os mais novos, porque os mais velhos merecem o tamanho respeito, como os mais novos também merecem o tamanho respeito. Portanto, temos que equilibrar as coisas. E nessa senda andou aí a falar, depois isso pode voltar contra ti. E nesse caminho precisamos nos desculpar com todos para que tenhamos a ordem natural das coisas. E isso, certamente o Ocidente não vai conseguir compreender e aí apaga. A medicina legal ele busca. Porque muito, repito como disse inicialmente, muito da medicina que se faz no Ocidente tem a sua origem em África. A velocidade com que os ocidentais, aliás, vão ali procurar pelos laboratórios que tem lá pela Europa, não são afrodescendentes, são mesmo africanos. Por conta desse percurso oratório e do conhecimento profundo que tem das plantas e do seu poder medicinal. Enquanto um técnico ocidental está ainda a tentar a fazer as matemáticas, pensar como chegar a uma conclusão, muitos africanos vão lá e pegam rapidamente, faz as contas, tem o produto, o resultado é apresentado para o laboratório e a solução. Por ordem natural, ele conhece, viveu disso, foi medicado com isso, mas isso é deixado de lado. Ele é um cientista, foi lá, fez um estudo, pegou o veneno da cobra, que fizeram isso, tirou e virou medicamento, sei lá qual foi o medicamento. Estás a ver o supositório, quando se toma lá, ou então, agora já tem um, né, antigamente é quase tudo sempre pelo reto, agora toma-se, não é? Que o para tirar as bichas, né? As bichas não, olha lá, não faz complicar. Pronto, os vermes, fica melhor os vermes. Os vermes, para não falar as bichas que a África tem essa linguagem, de tirar as bichas. Os vermes ficam na barriga para ter aquela confusão quando principalmente estamos com fome, então chama-se bicha, só que numa linguagem ocidental, às vezes, interpreta-se mal essas bichas, não é? Pronto, mas toma esse comprimido para poder levar. Mas essa atividade é uma prática muito corriqueira desde que nós nos conhecemos. Mas isso é feito com produtos todos naturais. Tu vais pegar Santa Maria, um pouquinho de jicuacua, um pouquinho de jipepe, vais amassar aquilo, um pouquinho d'água, pegas aí a seringa, vai no reto, deixa o miúdo debaixo, dependendo da idade, por isso tem que ser por isso tem que ser o curandeiro, vai ficar aí repousado uns 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, aquilo arde, depois está o indivíduo, tem um problema, uma intoxicação alimentar, faz a lavagem, que hoje vocês fazem a lavagem estomacal. São técnicas que já vêm de África muito. Isso não é de hoje. E nenhum ocidental vai ensinar isso. Isso sai daqui e foi para ali. Então não pode alguém vir dizer que nós não temos conhecimento, que nós somos animais, que nós não temos a capacidade de raciocínio. Pelo amor de Deus. Vocês levam daqui e vão lá para o Ocidente. Levam os africanos para ali para levar, emprestar a técnica para vocês. Não é? A lavagem estomacal faz da mesma maneira. O fato é que tudo é possível tratar de forma natural, com medicina que hoje está chamando de medicina tradicional, né? Com a medicina tradicional. A medicina tradicional já é um pensamento ocidental. É para
Não quero ouvir essa coisa, essa história de curandeiros, essa coisa que faz com que a gente remeta à África, esquecida, a África apagada. Mas ela está ali, essa medicina tradicional mesmo do Quimbandé, quem utiliza, faz uso da medicina tradicional, da medicina natural, é um curandeiro. Você vai fazer uso da medicina natural quando você está a morar em Lisboa, está a morar lá em Trás-Montes, está aí a viver não sei onde. Mas quando está em África, o senhor é um curandeiro. É mesmo um curandeiro. Porque faz uso da medicina, faz uso de medicamentos baseado na naturalidade, baseado no conhecimento que os seus ancestrais deixaram para que o senhor pudesse associar plantas, para associar composições que não necessariamente são com plantas, mas com outros elementos, para que façam a medicação. E o quimbandeiro, ele vai fazer uso, trabalhar a questão psíquica, as questões, as aflições da alma, a relação equilibrada entre o homem que está vivo na Terra para com os seus antepassados, os seus ancestrais, para que haja uma relação. É por isso que você vê pessoas que, sem querer, nem saber porquê, apesar de beber alguma coisa, vou dar um pouquinho para os santos, isso lá para os países da diáspora, nossos afrodescendentes, e para nós aqui, vou dar um pouquinho para os meus antepassados. É para dar um pouquinho para os meus antepassados. E é bom. Vai se inaugurar uma coisa, dá um pouquinho aí. Esse ato de champanhe, vai se satira aí na inaugurar. Por que se faz isso? Por que tem que pegar o champanhe? Então não é só cortar as fitas, vamos embora. Abrem as portas, comecem a trabalhar. Ainda tem que pegar mais um champanhe, um vinho, então atira. Para quê? Porque temos que pedir licença aos nossos antepassados. Temos que agradá-los. Temos que dar de comer. Para ele dizer, para trabalhem em paz, trabalhem à vontade. Boa sorte nas suas atividades. Para vão almoçar. Para não, o santinho, mas por conta do civismo do ocidental que a gente tem, está cheio de mármore pelo chão, está cheio de os azulejos, como é que se chama esses pisos aí, que não se coloca, tirar um pouquinho. Uma vez eu ainda estava ali no restaurante, os antepassados, já tirei, já estava feito a coisa, tinha alguém que vir limpar. Agora eu não sabia se podia ou não podia. Depois eu falei, foi um lapso, pode limpar, por favor. Por isso, quando comemos fora na natureza, fica melhor do que na terrinha, né? Na terra fica mais fácil. Mas é isso. Aí vamos ter que há de ser feito um ritual, um sacrifício. Você vê aquele de 4 patas, de uma galinha, seja lá o que for, as velas, todos aqueles processos. Essa é a atividade do quimbandeiro. Ok? Está entendido? Acabou o problema? Então, quando está na ordem oculta, quando faz uso desse tipo de prática, eu aqui não estou a julgar num olhar ocidental se está ou não correto, porque não é isso que eu vai debater. Eu quero aqui neste momento só ainda debater a intelectualidade e o conhecimento científico africano, e de que a atividade que hoje tende a ser ocidentalizada, né, que vai crescendo, porque o Ocidente tem um problema, né? Enquanto
Aquilo está lá entre os negros, está lá entre os não humanos, está lá entre os exóticos, né? aquela turma ali. Não há problemas. Fiquem aí. Vão lá os intelectuais, observando, né? Os intelectuais e os músicos, poetas, que são, usam muito da sensibilidade, né? E a sensibilidade está acima da razão, tem outra ligação. Isso facilita muitas das vezes a compreensão e a necessidade do convívio desses lugares para poder ter exatamente aquilo que precisa. Então são os primeiros que ficam ali, são sempre também os mais problemáticos, são sempre os primeiros cristianos das sociedades, porque são sempre, quase que sempre subversivos, porque o novo são eles que trazem, né? Porque eles conseguem trazer o novo por causa da criatividade que eles atingem algo ou pontos que ultrapassam o limite da razão. Eles conseguem ultrapassar. Então eles vão se aproximando e vão trazendo. E quanto mais grupos vão trazendo as coisas, então as sociedades vão se desequilibrando, vão ter novos comportamentos. É preciso que se haja esse equilíbrio. Então quando vem os rastas ali na cannabis, a fazerem prática da comida natural para tentar ter um corpo mais saudável, porque para que você acha tem que ter uma alimentação saudável e poder fazer uso desse material e não poder fazer muito uso dos químicos, tem que fazer um equilíbrio, uma ginástica tremenda. Então, esses são naturebas, porque são exóticos, são os naturebas, esses aí não servem para nada, não prestam para nada. Quando começam a ver que a ordem natural começa a ganhar um outro formato, precisa se reequilibrar, então é preciso agora dar nomes. Se tínhamos os medicamentos de laboratórios, depois tínhamos aqueles medicamentos de farmácias manipuladas, não é menos abrasivo, não sei o quê. Hoje cresce essa onda de pessoas que preferem fundamentalmente a alimentação mais natural. Então precisa se dar nome ocidental, vegano, né? Chique nesses nomes naturais, começa a criar nome. Percebe-se que da eficiência de algumas substâncias no tratamento da epilepsia, do valor da cannabis no tratamento. Então precisa dar nomes aos bois para que ganhe uma legitimidade ocidental. Se não tiver isso, então é exótico que não serve. São todos maconheiros, são todos isso aqui. Mas quando vê que a intelectual próxima de grande parte vai crescer, então aí encontramos já a medicina natural, a natoterapia, nato não sei das quantas. Não, são curandeiros. E não são veganos, são pessoas que aderem à saúde, simplesmente. São seres humanos que estão indo de encontro com a sua natureza, que vão de encontro com as energias que emanam da natureza, com aquilo que é o nosso natural, não é? Dessa pluralidade que a gente, dessas energias, que isso quando a gente faz todos aqueles rituais que a gente vê por ali, é essa ligação. Então não precisa ser tem que buscar uma nomenclatura para aquilo. Não são isso, são aquilo, tudo tem que ter um selo de garantia, não é? Não, são seres. Porque se tu vês aqui em África, evidentemente, as pessoas são todos veganos, então, né? Apesar que cada vez mais também do advento do ocidentalismo vai se importando mais e cada vez menos as produções. E aí no Ocidente certamente mais difícil a produção natural, que encarece os produtos naturais e tem que se mesmo acaba se elitizando, porque não há espaço de produção, não há, né, as metrópoles estão todas
cheia de betão, não há espaço para fazer uma horta, para fazer um campo, para que se possa produzir alimentos. Então, hoje, viver-se de alimentos naturais é um exercício luxuoso. Mas temos que saber que é o que se faz, que já se fazia. Por isso, quando a gente diz que não, a medicina ocidental está trazendo a longevidade do indivíduo, é errado. Ela está devolvendo a longevidade do indivíduo. Ela não está aumentando. Ela está devolvendo. Porque quem retirou a longevidade é justamente essa prática da medicina, que é extremamente violenta ao organismo. Não é à toa que cada vez mais tem que se completar ou na alimentação ou nas dosagens das medicações para que os nossos organismos cada vez suportem. E não é à toa que cada vez temos sempre complicações adversas por conta dessas medicações. Vamos encontrar os tumores, vamos encontrar os cânceres, vamos encontrar uma série de problemas que são decorrentes do uso contínuo de medicações, do uso contínuo de hormonas, de anticoncepcionais, de frangos inflados com não sei o quê, de agrotóxicos, não sei o quê. Tudo isso tem que ser devolvido. E quem tem que fazer isso é a medicina. E para que o efeito da medicina dita hoje natural, o efeito da medicina dos curandeiros para que esteja feito, é preciso que tenha um corpo também equilibrado, mais são possível. É preciso que se percebe que muitos estão a aderir à alimentação natural, porque eles percebem que para equilibrar, para que tenha uma medicação, uma composição, como aquela que eu disse, dos nossos organismos, é preciso também que tenha um corpo equilibrado. Por isso muita gente está porque se dependesse dessa alimentação química e industrial, também tens que ter uma medicação química e industrial. E ali fica sempre aquela questão do própria do cidadão, que é o tempo, capital, não é? Não, se não fosse isso, nós não estaríamos aqui debatendo questões como o coronavírus. Que em África tivemos problemas muito mais letais. Tem isso de volta. O Marburg é muito mais letal que o coronavírus. Um sarampo, uma febre amarela, um paludismo. São coisas muito mais terríveis. Mas essa composição de alimentação e medicação tem sido um problema. E a disputa por espaço das indústrias tem sido um problema. E muitas das vezes são impostos situações que às vezes temos que nos reposicionar. Senão não há nada que na natureza não se resolva. Só que há doenças, há enfermidades que a medicina natural carecia de um tempo para o seu efeito, que aí, o problema que padece o doente não é tão agressivo por conta da vida que a gente leva, que na medicina não consegue a tempo hábil resolver e acaba se combinando. E aí é charlatão, é aquilo, é questão que a gente conhece. Não que não haja, que hoje o ser humano, não é? Mas isso
Senão não há nada que deva assustar. Havendo interesse real, honesto, tem solução. Por isso, para você, caro amigo que está vendo esse vídeo agora, um limãozinho pequenininho, aquele limãozinho, corta, espreme, coloca numa xícara, faz uns cortes nos cubos, os cortes de gengibre, coloca no copo, pegas uma colher de sopa de mel, colocas aí uma água quente, colocas no seu copo e enche de água. Papá, já pode fazer a comida? Já pode fazer a comida? Só filha, pode daqui a pouco, basta porque o volume que você está a gravar. Por que vai aumentar tanto volume? Filho. Então, de alguma maneira, isso Thomas vai estar sempre aquecendo as suas cordas vocais, sua garganta, e não tens muito problema com essa questão do coronavírus. Lava as mãos, sempre, coisa sempre está a lavar para mantê-la, mas não precisa o álcool gel. O álcool gel vai retirar as bactérias que já estão aí fazem parte do seu organismo e que ele protege. O álcool gel, retirando, o teu corpo é novo e vai receber outras bactérias e pode ser essa do coronavírus. Se já está lá, elas próprias vão combater o novo. Epa, quem é você que está a chegar aqui? Fora. Fora. Então tem que também estar protegido. E por isso temos que estar, de alguma maneira, levar as nossas normalidades. Tu podes fazer a nossa aqui fufutila, né? Coloca as nossas folhas, água bem quentinha, coberta em cima da água na banheira, um bom cobertor no camarada, sai daí toda a suar, volta toda a suar, resolve muito problema, ok? Então, como viram, acho que vou ter que apoiar minha filha, portanto vou interromper este vídeo, porque os meus filhos são de fato importantíssimos. Podemos voltar a este tema, caso queiras saber mais, vai depender do que vais comentar, evidentemente. Se tiver que eu aprofundar mais, posso aprofundar o assunto, mas vou atender meus filhos para ver o que eles querem, que é importante isso também. Então, um grande abraço e até o próximo encontro. É isso? Ok.